Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, versículos do 14 ao 17. Diz assim: a santa, bendita, inerrante, inefável palavra do Senhor diz assim: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua santa palavra. Pedimos em nome de Jesus que a iluminação do Espírito Santo, ó Deus, nesse momento venha testificar as Tuas verdades em nossos corações, que possamos compreendê-las e praticá-las em nome de Jesus. Amém. Tem uma pessoa que eu lembro sempre aqui agora, com mais frequência, é o irmão Jefferson. O irmão Jefferson, eu lembro sempre dele agora, porque vai lançar um filme aí do que mesmo, irmão Jefferson? Fórmula 1. É mole, irmãos, o que me chamou a atenção agora? E eu sempre, quando eu vejo aí o enunciado do filme, eu lembro do irmão Jefferson, que é fanático por Fórmula 1, assim a esposa dele descreveu. Um dia que ela postou uma foto dele vidrado na TV vendo o treino. Irmãos, conforme a leitura que fizemos, se você observar o texto, qual é o tema que você pensaria para essa mensagem? Qual é o tema que você pensaria nessa noite para esse texto que lemos, para a mensagem que nós vamos discorrer? Se eu estivesse lá no Pará, eu colocaria um tema mais ou menos assim: não seja um crente pitiu. Não seja um crente pitiu. O que é pitiu, pastor? Pitiu é algo que não exala bom cheiro. Lá no Pará tem essa particularidade, muitos termos diferentes. Então, pitiu é algo que não cheira bem. É algo que não cheira bem. Se você vai no mercado e aí você passa perto de uma banca de peixe, lá no Pará disse: que pitiu é esse? Poderíamos pensar num tema como esse: não seja um crente pitiu ou não seja um crente com um cheiro ruim. Mas eu quero, ao invés disso, ser mais original e menos desmotivador. Eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite com o tema conduzidos pelo bom perfume de Cristo. Conduzidos pelo bom perfume de Cristo. E a ideia, irmãos, é pensarmos juntos em uma prática contínua de caminhada, seguindo o bom perfume de Cristo, nos envolvendo no bom perfume de Cristo, andando juntos no bom perfume de Cristo, com a consciência de que essa caminhada vai nos conduzir à eternidade, e uma eternidade com Cristo. Mas pensar também com os irmãos que durante essa caminhada, enquanto aqui estivermos, nós podemos exalar o bom perfume de Cristo. Nós podemos exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que andemos. E seguindo juntos em comunhão. Obrigado, irmão. Seguindo juntos em comunhão. Por isso é pertinente o tema essa noite. Conduzidos pelo bom perfume de Cristo. E é importante pensarmos nisso, irmãos. Porque ser conduzidos pelo bom perfume de Cristo me faz pensar nessa realidade
de tanta exposição a esse aroma de vida, começamos a ser o aroma da graça de Deus para a vida de outras pessoas. Você já teve essa experiência de passar em algum lugar ou ter contato com alguém e o perfume ficar? A ideia que nós queremos pensar nessa noite é isso. É de tanto estarmos com Cristo, em comunhão com Cristo, por meio da igreja de Cristo. Então, exalarmos o bom perfume de Cristo por onde quer que passemos. Mas para alcançar esse propósito, irmãos, nós precisamos entender questões importantes acerca da essência aromática que Paulo metaforicamente apresenta nessa mensagem do Evangelho. Então nós precisamos entender algumas coisas. E antes de mais nada, nós precisamos entender o contexto da carta de 2 Coríntios. Entender o contexto da carta e do capítulo que nós lemos aqui. Para alguns estudiosos, irmãos, essa carta, ela na verdade não é uma segunda carta, mas ela é uma quarta carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. E aí eu quero fazer uma breve cronologia com os irmãos. É importante nós entendermos esse contexto para que a mensagem possa fazer sentido para nós. Veja, durante a sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele funda a igreja de Corinto, ele inicia a igreja de Corinto, ele fica ali cerca de 1 ano e meio. Então ele vai para a Grécia, funda a igreja e fica ali cerca de 1 ano e meio, trabalhando na estruturação da igreja, trabalhando no fortalecimento da igreja. Depois, Paulo vai para Éfeso. Então veja, 1 ano e meio em Corinto, na edificação, na formação da igreja. Depois ele vai para Éfeso e ali ele fica quase 3 anos. Há um consenso entre 2 anos e meio e 3 anos, mas ele fica ali em Éfeso esse tempo. E de Éfeso ele escreve a primeira carta. A primeira carta. E essa primeira carta ela foi perdida. Não se tem material sobre essa primeira carta, a não ser aquilo que o próprio apóstolo Paulo menciona. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Paulo vai dizer assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Ou seja, ele está mencionando essa primeira carta que ele escreveu. Ainda em Éfeso, ele escreveu uma segunda carta, que para nós é 1 Coríntios. Então veja, a primeira carta que ele escreveu se perdeu. A evidência que nós temos é o relato do próprio apóstolo Paulo na segunda carta, que para nós é 1 Coríntios. E ele escreve essa segunda carta, que para nós é 1 Coríntios, respondendo aos questionamentos dos irmãos e às afrontas que ele sofreu enquanto esteve ali com eles. E Paulo recomenda Timóteo, recomenda que Timóteo leve essa carta, porque as coisas não estavam muito boas para o apóstolo Paulo ali. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10 e 11, diz o seguinte, vou ler aqui para ganharmos tempo. 1 Coríntios 16, 10 a 11 diz o seguinte: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Quem estava na segunda viagem com Paulo? Timóteo e Silas. Então eles chegam na igreja de Corinto, ficam um tempo ali, fundam a igreja, mas as coisas parecem que não vão bem ali. Muitas pessoas se levantam contra o apóstolo Paulo, levantando falsos testemunhos, falsas acusações, ao qual Paulo se defende. E nós vemos o relato desses maus tratos ou dessas falsas acusações na mesma carta, 1 Coríntios capítulo 4. Abra aí comigo a sua Bíblia, vou esperar você abrir para acompanhar. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 18.
Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então veja, irmãos, que depois que Paulo ele escreveu essa carta, essa primeira carta, ele então escreve uma segunda carta, que para nós é 1 Coríntios, relatando todo o mal que sofreu, relatando tudo aquilo que ele passou por causa da desconfiança de alguns da igreja em relação a ele. Depois que Paulo escreve essa segunda carta, 1 Coríntios, ele vai a Corinto novamente. Ele vai a Corinto novamente. Isso nós temos evidência. No mesmo capítulo que nós lemos aqui, o capítulo 2, o versículo 1 diz: por isso resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa. Agora olha o capítulo 2, o capítulo 13, o versículo 2. O apóstolo Paulo diz: em minha segunda visita já adverti que aqueles que estavam em pecado. Agora, como naquela ocasião, volto a adverti-los e também os demais de que da próxima vez não os pouparei. Depois dessa rápida visita. Então veja, Paulo escreveu a primeira carta que se perdeu. Paulo escreveu uma segunda carta que para nós é 1 Coríntios. Depois que Paulo escreve essa segunda carta, Paulo vai e faz uma rápida visita àqueles irmãos de Corinto. Coisa de 2 a 3 meses no máximo. E Paulo volta para Éfeso então. Então depois dessa rápida visita, ele escreve uma outra carta. Uma terceira carta chamada de carta severa. Carta severa. Então dá para imaginar o conteúdo. Essa carta severa também se perdeu, ou partes dela se perdeu, se fragmentou. Nós não temos o conteúdo total dessa carta. Depois que ele escreveu essa segunda carta, ou melhor, essa terceira carta, ele ficou muito angustiado. Essa carta que se perdeu tinha um conteúdo muito duro com os irmãos. Sabe quando você vai falar com alguém e aí você percebe que precisa dizer algo, uma verdade para aquela pessoa, e você diz essa verdade para aquela pessoa e depois você sabe que estava certo em dizer aquela verdade, mas depois você fica pensativo. Será que eu magoei? Será que eu fui muito duro? Será que vai surtir efeito? Paulo ficou dessa forma, irmãos. Então, ele fica angustiado, esperando receber notícias. Ele envia Tito para Corinto. Ele envia Tito, ele não aguentava não ter notícias. Ele envia Tito para saber o efeito que a carta teve sobre a vida da igreja. E ele fica angustiado para saber da resposta, para entender o que aconteceu. E se você olhar comigo aí ainda no capítulo 2 de 2 Coríntios, versículos 12 e 13, olha o que ele escreve. Ele fala o seguinte, versículos 12 e 13. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. Então, Paulo envia Tito e fica angustiado. Mas ele não fica mais em Éfeso, ele vai para a Macedônia. A obra precisa continuar. As angústias, as dores, as preocupações não podem ser algo que impeça a obra de continuar. Por mais angustiante que seja a espera por uma resposta de Deus, nós não podemos ficar sentados e esperando isso. Nós precisamos continuar trabalhando, nós precisamos continuar avançando, nós precisamos continuar fazendo a obra do Senhor, porque é enquanto fazemos a obra do Senhor que o Senhor vai nos mandando a resposta. E é necessário a gente entender, irmãos, que existe uma luta espiritual muito grande quando nós esperamos uma resposta da parte de Deus. Com isso eu posso citar e ouvir à mente aqui Daniel capítulo 9, quando Daniel está esperando uma resposta de Deus.
em meio às visões que ele estava tendo às margens do rio, ele espera uma resposta de Deus. E quando essa resposta vem, o anjo fala para ele: eu já estava vindo com essa resposta há muito tempo, mas o príncipe da Pérsia me impediu de trazer a resposta até você. Então observe que existe uma batalha espiritual muito grande, meus irmãos, quando estamos passando por aflições, quando estamos passando por lutas e esperamos algo de Deus. Existe uma batalha espiritual, algo que milita contra o avanço da obra de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, nós não devemos nos conformar com a condição, nós não devemos nos conformar com a situação em que estamos, nós precisamos nos levantar e continuar a obra até que o Senhor mande ao seu tempo a resposta. É isso que nós precisamos fazer. E lá na Macedônia, Deus traz o conforto para o apóstolo Paulo. E essa confirmação, a evidência está no capítulo 7 de 2 Coríntios. Abra sua Bíblia comigo ali, capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5, de 5 a 9. Diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saúde, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, porque fostes contristados, mas porque fostes... Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Então Paulo continua a falar desse alívio que ele sentiu. Ele continua relatando a alegria que ele sentiu em saber que aquela carta, que tem o título de severa, aquela carta não provocou um desânimo nos irmãos. Aquela carta não provocou um abatimento nos irmãos. Queridos, existe uma preocupação que sonda a mente de todo líder. Uma preocupação que vem ao coração de todo líder. É o perigo de desmotivar uma ovelha. É o perigo de desmotivar alguém a continuar a trabalhar na obra. Paulo estava passando por um momento de aflição tão grande, irmãos, porque o conteúdo da carta severa trazia um tom de exortação muito forte, por tudo aquilo que a igreja estava fazendo, um tom de exortação muito forte, por tudo aquilo que a igreja disse dele. Alguns irmãos da igreja se levantaram contra o apóstolo Paulo, e ainda assim Paulo, com muita preocupação, ele manda essa carta severa àqueles irmãos, e essa carta com um propósito único de exortar aqueles irmãos. Mas Paulo era um ser humano, ele não sabia qual seria a reação da igreja, ele não sabia que aquela igreja iria se alegrar, iria se restaurar ao ler o conteúdo da carta. Então, quando ele recebe essa notícia, ele se alegra, ele então fica aliviado. Eu quero fazer uma pergunta para você: o que é melhor, uma verdade dura ou uma mentira doce? O que é melhor? Seja sincero e responda consigo mesmo. Uma verdade dura ou uma mentira doce? Deixa eu contextualizar, já que o texto fala do bom perfume. Se você vai em uma programação da igreja, e nessa programação você chega e você esqueceu de passar o desodorante. Você esqueceu de passar o desodorante, um acidente, e você sai de casa preocupado, mas você fala assim: não, vai dar tudo certo. Se não cantarem um louvor de palmas ou de levantar as mãos, vai dar tudo certo. Mas aí você chega e já venceu. Já venceu. Mas aí, o que você prefere? Que o irmão te abrace e fala assim: olha, eu tenho lá no carro
Eu tenho. Porque não está bom. Ou você prefere aquele que te abraça, mesmo sentindo, não te fala nada. E você continua com o PTU. Em relação ao pecado, se você chega, se alguém observa você em pecado e essa pessoa vai até você e te exorta, qual é a sua reação? Vai continuar na prática do pecado e ignorar a exortação, ou vai deixar o pecado porque você entendeu que aquela exortação era uma prova de amor? Então, meus irmãos, é muito claro que muitas vezes nós precisamos ouvir verdades. A igreja de Corinto precisou ouvir verdades do apóstolo Paulo. Ela precisou ouvir aquelas verdades em forma de carta, mas o propósito de Deus foi alcançado, aquela igreja foi restaurada, aquela igreja se levantou. Como nós já vimos, e eu já mencionei aqui, a primeira carta se perdeu, a terceira carta também se perdeu, a carta severa. Então ficou 1 Coríntios sendo a segunda carta e 2 Coríntios sendo a quarta carta a ser escrita. Mas a carta severa, ela não se perdeu totalmente. Por isso o capítulo 2 que nós lemos é um fragmento dessa carta que Paulo escreveu. É um fragmento da carta severa, essa carta de exortação que o apóstolo Paulo escreveu. Se você observar um rápido esboço do capítulo 2, você vai observar que Paulo ele faz a introdução do capítulo, falando da sua visita dolorosa, da sua rápida visita. Depois ele vai falar de perdão. Perdão, a partir do versículo 5. Paulo, na carta severa, ele exorta aqueles irmãos agora a perdoar aquele irmão que estava cometendo pecado. Se você olhar na primeira carta que ele escreve, na 1 Coríntios lá, Paulo ele vai falar, no capítulo 5, no versículo 8, a partir do versículo 8, ele fala assim: sede um pecado entre vós que nem os gentios se ousa mencionar. O filho dormindo com a própria madrasta, com a própria mãe, com a esposa do pai. Paulo ele exorta aqueles irmãos, e aqui nessa carta, onde nós observamos a segunda carta que nós temos hoje, ele então aconselha aqueles irmãos a perdoar. Uma vez que o pecado foi tratado dentro da igreja, é necessário perdoar. Sabe por quê, irmãos? Porque se não houver perdão, não há crescimento. Se não houver perdão, não há evolução da obra. Então, mesmo havendo pecado e esse pecado sendo tratado, é necessário que se haja o perdão para ter de volta uma santa comunhão, para que haja uma harmonia do corpo novamente. Então, é isso que o apóstolo Paulo ele traz. Então, essa segunda carta ela tem propósitos bem específicos. É nessa carta, é uma das cartas mais sentimentais do apóstolo Paulo, onde ele expressa tristeza, ele fala abertamente em relação à igreja, a tristeza que ele sente. Ele demonstra um profundo sentimento de amor pelos irmãos. E também Paulo fala de encorajamento, Paulo fala de perdão. Então, nós observamos que essa carta é uma imagem, traduz a imagem de quem era o apóstolo Paulo em relação às igrejas que ele iniciou. Então, no capítulo 2, qual lemos? Paulo usa a figura de linguagem do bom perfume de Cristo para refutar as acusações que ele estava sofrendo. Então, esse texto que nós lemos, do capítulo 2, do 14 ao 17, é um texto que está na sua terceira carta, a carta severa, e que se perdeu, mas os fragmentos dela chegam a nós na segunda carta de Corinto. E ele usa então essa figura do bom perfume de Cristo para refutar as acusações que ele estava sofrendo. Independente do que falavam dele em Corinto, a convicção do bom perfume de Cristo exalta, ou melhor, exalado em seu ministério, era o que o mantinha motivado. A convicção
do bom perfume de Cristo exalando em seu ministério era o que mantinha motivado. E esse bom perfume que exalava do seu ministério, exalava dele mesmo, era através do próprio Cristo agindo em seu ministério. E Paulo espalhava esse perfume por onde ele andava. Agora, que perfume é esse? O Evangelho. É o Evangelho de Cristo. Ainda que criticasse seu ministério, Paulo seguia sua missão em marcha triunfante, para que os que ouviam da mensagem e recebessem com acolhimento, era como um perfume de vida para a vida, mas os que ouviam e rejeitavam era o perfume de morte para a morte. As acusações sofridas por Paulo eram infundadas, eram acusações falsas, mas que comprovavam que Paulo estava se mantendo na verdade. É interessante que essas acusações, elas vêm para o apóstolo Paulo como se ele estivesse mascarando o Evangelho. E a palavra que nós encontramos aqui no versículo 17, não somos como muitos que falavam da palavra de Deus como um artigo de comércio. Essa expressão que está contida nesse texto original é kapeleu. A palavra grega, a transliteração, nós temos a palavra kapeleu. E essa palavra tem um significado de mascatear. Alguém que negocia produtos, mas não somente isso. O mascate adulterava e ele tinha o hábito de adulterar o produto para obter mais lucro. Então, Paulo ele está sendo acusado de fraudar o Evangelho. Ele estava sendo acusado de manipular o Evangelho, de tirar a pureza do Evangelho, misturando com outras práticas. Era isso que ele estava sofrendo. Então, ele estava sendo acusado por aquele grupo da igreja de pregar um falso evangelho. E por isso, irmãos, eu quero explorar mais essa metáfora, agora que nós já fizemos uma contextualização do capítulo e da carta, para que a gente possa entender. Eu quero trazer três lições para a gente. 3 lições para a gente meditar, para a gente aplicar, para a gente pensar enquanto estivermos nessa caminhada. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para os irmãos, a primeira lição é que a natureza do perfume gera confiança. A natureza do perfume gera confiança. Olha o verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A fragrância do seu conhecimento. Quando nós temos contato com algo que é falso, imediatamente nós temos a desconfiança. Imediatamente nós temos a desconfiança. Quando nós falamos de perfume, por exemplo, talvez você conheça de perfume melhor do que eu, mas se você tem contato com um perfume que é falso, depois de algumas horas você vai entender que ele realmente não era digno de confiança. Mas quando o apóstolo Paulo ele fala assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, significa dizer que a confiança do apóstolo Paulo era tanta, que mesmo que levantassem falsas acusações, que mesmo que levantassem razões infundadas para a sua palavra, mesmo que o acusassem de ser um falso profeta ou um falso mestre, ele entendia que o que ele estava fazendo era da vontade de Deus. E eu acho fantástico quando Paulo se apresenta nas suas cartas. Paulo, servo de Deus, escravo. Paulo, alguém dependente, chamado por Deus, servo de Cristo. Ele sabia que a essência desse perfume era infalível, porque não vinha dele mesmo, irmãos. Vinha do próprio Deus. Então, a diferença de um perfume manipulado e um perfume que realmente é extraído de uma essência. E esse evangelho que Paulo está pregando é o evangelho concedido pelo próprio Deus. Por isso essa confiança, por isso o evangelho é digno dessa confiança. E quando você usa algo que é falso, um aroma falso, logo você se decepciona, logo você se desanima, porque percebe que o efeito acabou. Mas o efeito do evangelho na vida daquele que crê é um efeito eterno. É um efeito que transforma, é um efeito que muda.
Aquele que conhece o Evangelho, ele não fica mais o mesmo, irmãos. É impossível alguém ter contato com o Evangelho e continuar sendo o mesmo. É impossível. E aqueles que têm contato com o Evangelho e ainda assim insistem em continuar as velhas práticas, é porque ainda não teve o contato devido com o Evangelho. Porque o Evangelho transforma a vida. É uma essência que marca. Aonde você passa, você deixa o bom perfume de Cristo. E nós estamos aqui nessa terra para isso, como igreja. Para exalar esse bom perfume de Cristo. Nós estamos aqui para isso. Com a fragrância de Cristo não é assim. E essa metáfora aponta para aquilo que é mais poderoso, o perfume mais potente que a humanidade já teve contato, o Evangelho, a mensagem do conhecimento de Jesus. Irmãos, como disse, não há possibilidade de alguém ter contato com o Evangelho e não ser transformado. É impossível alguém ter contato com o Evangelho e não exalar o bom perfume de Cristo. A natureza do perfume é o próprio Deus, e por isso nós podemos confiar que esse perfume faz toda a diferença em nossas vidas, como na vida de todos os que o buscam. Segunda lição que nós aprendemos é que o efeito do perfume é eterno para a vida ou para a morte. O efeito do perfume é eterno para a vida ou para a morte. Olha o que o texto diz. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Uma das características das cartas de Paulo são as metáforas, as figuras que ele usa para ensinar. Ele faz isso com muita maestria. Por exemplo, o capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo ele fala do marido. Um marido bom, mas severo demais com a esposa. E a esposa boa, faz tudo o que o marido quer, mas o marido nunca se satisfaz. Paulo usa essa figura para falar da lei, que a lei é boa, mas é severa demais. E essa mulher ela se vê livre do marido quando o marido morre. Então ela está preparada, ela está livre para se casar com outro. Essa figura Paulo usa para falar da relação da lei com o servo, e depois que a lei morre, Cristo é esse novo marido, ao qual a igreja ela tem um relacionamento diferente, mais leve. Então Paulo usa essa figura. Também lá no capítulo 6 de Efésios, ele usa a figura da armadura. Não é? Revestível, pois, de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as ciladas do maligno. Então ele vai descrevendo os elementos da armadura e comparando com os efeitos da palavra, com o significado. Então Paulo usa essa figura de linguagem, essas expressões, esses modos literários para trazer um ensinamento. E por trás dessas figuras, uma mensagem muito poderosa está contida. Uma mensagem muito poderosa. Então ele usa aqui também, em 2 Coríntios, a figura do triunfo. Graças a Deus que nos conduz em triunfo. Então ele evoca essa mesma figura. E é interessante que quando o apóstolo Paulo ele fala assim, graças a Deus que nos conduz em triunfo, ele está se referindo, irmãos, à tratativa que recebia um general romano. Naquele tempo, no tempo da expansão do Império Romano, os generais que conquistavam ou que lutavam grandes batalhas, eles recebiam honras. Não era qualquer batalha, não. O general não podia querer honra por vencer uma aldeiazinha, não. Mas se ele vencesse, se ele derrotasse em batalha um grande reino, ele era recebido com honras. Então, o que acontecia? Ele era avisado, olha, o general está voltando, e ele venceu a batalha. Então, o imperador mandava preparar isso. Olha a honra. O imperador mandava preparar isso. Então, esse general, ele subia numa carruagem, os cavalos eram escolhidos a dedo, não poderia ser qualquer pangaré, não. Tinha que ser cavalos puros. A carruagem luxuosa.
Então esse general subia nessa carruagem e ia à frente puxando o cortejo. Enquanto eles iam em passeata pelas ruas de Roma, a população jogava pétalas de flores por onde ele passava e ovacionava aquele general. Logo atrás da carruagem, sacerdotisas vinham com flores, coroas de flores e queimando incensos aromáticos. E aquilo subia um perfume, um cheiro agradável. Logo em seguida, a carruagem, lá no final do cortejo, vinham os despojos da guerra. Carruagens com materiais em ouro, em prata, tudo isso despojos dos templos que foram derrubados. E acorrentados vinham ali os soldados inimigos, humilhados. Homens e mulheres acorrentadas, humilhados. E aquele aroma que subia, um aroma de glória para o general, um aroma de glória para o exército romano, um aroma de glória e de vida para o povo, nas narinas dos despojos, daqueles soldados humilhados, daquelas mulheres e homens que seriam escravizados, vendidos como escravos, aquele aroma era cheiro de morte. Esse é o significado, esse é o simbolismo que o apóstolo Paulo apresenta. E nós temos aqui uma realidade, irmãos, um duplo efeito do Evangelho. Um duplo efeito do Evangelho. O mesmo Evangelho que dá vida aos que creem, serve de alerta para a condenação dos que não creem. O mesmo Evangelho que traz vida, também tem cheiro de morte. É essa figura que o apóstolo Paulo evoca aqui em 2 Coríntios. Meus queridos, enquanto igreja, nós somos portadores de boas notícias. Recai sobre nós, enquanto igreja, a responsabilidade de exalar o doce, agradável perfume de Cristo. Recai sobre nós que estamos aqui. E se nós não fizermos isso, meus irmãos, nós seremos responsáveis por vidas que serão condenados. Aonde nós passarmos, nós precisamos deixar o doce perfume de Cristo. Aonde nós estivermos, nós precisamos exalar esse doce perfume de Cristo, porque é a nossa responsabilidade. É uma responsabilidade que cabe a mim e cabe a você. E existe uma necessidade de nós entendermos também que estamos sendo conduzidos, estamos caminhando para a eternidade com Cristo. Mas nós não vamos triunfar lá. Nós já somos triunfantes aqui. É uma vitória que o Senhor Jesus Cristo venceu na cruz por nós. Nós já somos triunfantes. Não espere para tomar posse da sua vitória, pois a vitória já é certa. E muitas vezes nós vivemos essa ilusão de tomar posse da vitória e tal, mas a vitória já é nossa, irmãos. Não diz o texto, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós não podemos somente olhar para essa vitória e sentir o doce perfume de vida sem se preocupar com aqueles que estão sendo condenados. A cruz para nós representa vida, representa comunhão. Mas para aqueles que olham para a cruz, representa a condenação. É isso que nós precisamos estar atentos. Essa mesma condição de triunfo lança sobre nós o perfume de Cristo, de que de que adianta um perfume dentro do recipiente? De que adianta você comprar um perfume, o perfume mais caro aí, João? De que adianta você comprar um perfume caro, bom, mas não usar? Qual é o efeito que isso vai ter? De que adianta termos o bom perfume de Cristo e retê-lo somente para nós? Não adianta. Terceiro, o valor do perfume. A terceira lição que nós vemos nesse texto é o valor do perfume. Versículo 17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então nós já vimos a
palavra que é condicionada aqui nesse texto, e esse sentido de mascatear a palavra de Deus que o texto apresenta, é um sentido de falsificar. O que é algo falso? Eu quero provocar os irmãos a pensar comigo. Uma coisa falsa, ela causa uma sensação de insegurança, é falso. Uma coisa que é falsa, o que ela faz também? Ela coloca uma obstrução para você enxergar o que é verdade. Se você tem contato com algo que é falso, a sua visão para a verdade está sendo obstruída. E se você não tirar aquilo que é falso, você vai ser envolvido, nós seremos envolvidos por um ensinamento falso e não vamos conseguir enxergar a verdade. É isso que o apóstolo Paulo está sendo acusado. E é sobre isso, refutar essa mentira que estão levantando contra ele, é para refutar essa mentira que ele usa metáfora. Hoje, como é que nós podemos olhar para essa realidade? Nós observamos a palavra de Deus sendo pregada de uma forma totalmente embaçada em alguns lugares, e até dentro da nossa casa, quando nós ligamos a telinha ali. A verdade, quando ela é na essência do Evangelho, ela traz uma sensação, primeiro, se for necessário, ela traz uma sensação de confronto e de alívio. Mas quando essa verdade ela é misturada, ela só traz uma sensação de falsa alegria. De falsa alegria. Irmãos, falsos mestres têm se levantado e estão por aí, pregando algo que dizem ser o Evangelho, falando algo que pensam ser o Evangelho, quando na verdade estão afagando o coração. Nós podemos pensar aqui naquilo que o apóstolo Paulo estava sentindo quando ele escreveu aquela carta severa, quando ele escreveu duras palavras àqueles irmãos. Se nós nos ofendermos com as palavras que o apóstolo Paulo menciona, insensatos, se nós nos ofendermos com a forma com que o apóstolo Paulo trata o pecado das igrejas, nós então não entendemos o que é o bom perfume de Cristo, meus irmãos. Nós não entendemos ainda. Porque esse bom perfume de Cristo, que para nós é cheiro de vida e para outros é cheiro de morte, esse bom perfume de Cristo, ele é marcante. Aonde nós estivermos, aonde nós chegarmos, esse perfume ele é percebido. Agora, quando é falso, sente-se no ar, mas logo passa. E quando nós temos em nossa mente ensinamentos misturados, ensinamentos que mascaram a verdade, é um falso perfume. É um falso perfume. Nós temos por aí o Evangelho sendo mascarado com uma teologia de cura, uma teologia de libertação, uma teologia de prosperidade, uma teologia de autotratamento. Se preocupem, irmãos, quando a palavra primeiro não te causar um confronto, não nos causar um confronto, porque a palavra faz isso, o Evangelho faz isso, ele nos confronta, e depois ele sara, ele cura, ele traz alegria. Mas primeiro ele confronta. O triunfo do servo de Cristo não está na sua habilidade de espalhar o perfume, mas no próprio perfume. Aí nós entramos em uma outra seara. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos manipular esse perfume para que ele se torne mais agradável para aquelas pessoas que vão ter contato. Muitas vezes nós manipulamos essa essência para que essa essência não machuque tanto. O problema é que o efeito não está naquilo que eu faço. Nós não podemos nos preocupar em
mascarar o Evangelho. Nós só precisamos pregar o Evangelho para que o Evangelho surta o efeito necessário. O apóstolo Paulo fala assim: porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então não adianta a gente tentar mascarar o Evangelho, tornar ele mais doce para pregar. É só pregar do jeito que o Evangelho está sendo apresentado para nós. Eu me lembro da minha filha uma vez, ela tinha uns 12 anos, e ela tinha uma coleguinha chamada Maria Eduardo, né? Esposa. E essa menina foi visitar a igreja, nós congregávamos na PIB do Estoril à época, e aí minha filha evangelizou essa menina, mas aí chegou algumas questões que minha filha não conseguiu mais tratar com ela, e aí levou para o pastor, e aí sentaram ali, e minha filha falando depois o pastor me falou também o que aconteceu, e aí a minha filha falou: pastor, eu não estou conseguindo mais explicar para ela o que é salvação, o que é Jesus. E aí o pastor começou a pregar o Evangelho para aquela menina e tal, e ela não entendendo nada. Aí minha filha falou assim: Maria, é só você orar, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus. Ah, é? E depois o pastor me contando isso, né? E percebe, quando a gente quer enfeitar demais, não vai alcançar o objetivo. O Evangelho tem que ser pregado do jeito que ele é. Olha o que o apóstolo Paulo fez, 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 3. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. É essa palavra que faz efeito na vida de qualquer pessoa. É essa palavra que exala o cheiro de Cristo, irmãos. Não adianta a gente tentar enfeitar, ou tentar adocicar, ou tentar manipular, não. O que vai fazer efeito na vida das pessoas é esse Evangelho pregado. Temos que abandonar os falsos profetas, deixar de assistir homens e mulheres que diluem o Evangelho com doces palavras de cura, prosperidade e libertação. E essa diluição acaba por esconder o verdadeiro objetivo do Evangelho, que é a salvação do homem. Como conclusão aqui, irmãos, temos que ser conduzidos pelo bom perfume de Cristo, para que através de nós vidas sejam salvas, não porque há poder em nós mesmos, mas o bom perfume impacta o ambiente, e não é diluído nem esparramado pelo vento. Todos sentem o bom perfume. Então, quando você está com a essência do Evangelho, todos vão ser impactados quando você falar do Senhor Jesus. E não se preocupe, o efeito não está naquilo que você vai falar, mas está no próprio Evangelho. Por isso nós só temos que continuar em marcha triunfal, continuar avançando, porque ao final do caminho nós vamos ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, e aí nos viveremos eternamente com Ele. Mas, irmãos, não nos esqueçamos que existem pessoas que precisam desse perfume de Cristo, precisam dessa palavra do Evangelho, e cabe a nós, por onde passarmos, exalar o doce e gracioso perfume de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar.